Olá, amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês, amém? É uma satisfação, mais uma vez, podermos estar aqui juntos e nos próximos minutos, estarmos aqui meditando e explicitando a respeito da palavra do Senhor. É uma satisfação e eu gostaria de trazer aqui um texto da palavra de Deus para que nós possamos aprender mais e praticarmos em nossas vidas. Está lá em Ezequiel, capítulo 47, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos achegar nesse momento e meditarmos na Tua palavra, ó Deus. Nós sabemos que ela é fonte de águas vivas, são fontes de riquezas que nos edificam e nos fortalecem e que faz com que nós possamos crescer como árvores frondosas, ó Deus. E em nome de Jesus, nós te pedimos que tu venhas com graça, com poder, majestade e sabedoria, nos discernindo e trazendo aos nossos corações aquilo que tu queres, Pai, que nós venhamos aprender. Nós oramos desde já, abençoando a vida de cada uma das pessoas que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ezequiel. Pois bem, Ezequiel significa em hebraico Deus que fortalece. Deus fortalece. Ezequiel, nessa época que ele escreveu esse texto aqui, o livro dele, ele tinha sido deportado na segunda ocasião que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, levou o povo cativo de Jerusalém para a Babilônia. Então, nessa segunda deportação daquele povo ali de Jerusalém, ele foi junto. Então, isso aconteceu pelo ano de 596 a.C. 596, 597, por ali. E essa passagem, para a gente dar uma introdução, ela está lá em 2 Reis, capítulo 24, a partir do versículo 9. Olha só o que diz ali. Se você entrar lá no versículo 9, diz que Joaquim, seu filho de Jeoaquim, Joaquim assumiu o governo de Jerusalém e reinou por 3 meses. Lá no versículo 9, 2 Reis 24, diz isso. E fez o que o Senhor reprova. Eu fico imaginando o que esse sujeito, o que esse rei deve ter feito de tão ruim um período de apenas 3 meses, a ponto de ele entrar nos anais da Bíblia, do histórico. Porque se você olhar todo o histórico ali de 1ª, 2ª Reis, você vai ver que o rei tal assumiu e ele reinou durante 40 anos e fez o que o Senhor reprova e fez aquilo que não agrada ao Senhor. Mas aí você vai ver que eles governaram 40 anos. Aí o fulano assumiu do ano tal do rei de Judá e etc e tal. E ele reinou 20 anos e fez aquilo que não agrada e que o Senhor detesta. Fez aquilo que o Senhor reprova, enfim, 20 anos. Mas esse sujeito aqui, o Joaquim, 3 meses, ele fez algo que reprova a Deus. Então, durante esse período, veio aí a penitência, veio aí o julgamento de Deus sobre a nação de Jerusalém. O povo, se você for ler ali de 2 Reis, capítulo 24, do versículo 9 até o 16, o rei Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém e levou cativo todas as pessoas, a saber, 10.000 pessoas entre governadores, principais pessoas do governo, esposas do rei, filhos do rei, sobrinho do rei, toda aquela turma da alta
do alto governo ali entre 10 mil pessoas, conselheiro, contadores, enfim, todas as pessoas, entre 10 mil dos mais importantes do rei, foram levados cativos. Mas diz que ele tomou todos os utensílios de prata, de ouro, tudo que havia no templo, enfim, ele deixou a zero o templo, levou tudo que era de ouro, tudo de muito valioso. Existem alguns comentários na Bíblia que só aquele recinto, o sagrado, onde entrava só o sacerdote, dizem a história que chegava a pesar em torno de 15 toneladas de ouro, tudo aquilo que servia de decoração, ou seja, você pegando o teto, os cantos feitos ornamentados, as paredes que eram banhadas a ouro, tudo ali tinha algo em torno de 15 toneladas de ouro. Então Nabucodonosor deixou a zero o templo. E mais, aí na narrativa de 2 Reis, fala que foram nada mais, nada menos que 7 mil soldados foram levados cativos. 7 mil dos melhores soldados. 1.000 artífices de ouro, de prata, artesãos especializados em fazer coisas para o rei, foram levados cativos. Dentre eles, o profeta Ezequiel. Então, esse livro de Ezequiel, para vocês terem uma introdução, ele fala sobre 3 visões que ele teve do Senhor. A primeira visão, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, fala que ele foi chamado, Ezequiel foi chamado para ser profeta a esses exilados. Ou seja, ele foi chamado para pregar o arrependimento a esse povo, porque o povo foi levado cativo. O povo não estava solto por aí a seu bel prazer. Então, ele foi levantado por Deus para ser o profeta que viesse trazer a palavra, a dureza da mão de Deus que estava pesando sobre esse povo e que eles pudessem chegar ao arrependimento. A segunda visão que o Senhor mostra para Ezequiel no seu livro, diz lá, do capítulo 8 até o capítulo 11, que ele vê a glória do Senhor se ausentando de Jerusalém. Ele teve uma visão que Deus mostra para ele que o Espírito do Senhor se retirou, a presença dele saiu do templo de Jerusalém, saiu da cidade de Jerusalém, por causa da idolatria, da profanação e da maldade em que os sacerdotes e o povo levavam as coisas de Deus. A idolatria era algo muito grande, a maldade, profanação das coisas, já havia interesses aí espúrios atrás disso. Então Deus pesou a mão, né? A terceira visão, que é exatamente esse capítulo, ele abrange esse capítulo 40 até o 48. E nós lemos aqui o versículo 12 do capítulo 47, o penúltimo livro do livro de Ezequiel. Entre esse capítulo 40 e o 48, Ezequiel vê a glória de Deus retornar a Jerusalém. Entre outras palavras, o julgamento à nação, ele teria um certo tempo para que o povo pudesse se arrepender, voltar ao primeiro amor e aí Deus, o Senhor, trazer o povo de volta para sua terra. Então era necessário eles passarem por esse período de isolamento, de exílio, de escravidão, de jugo pesado, de castigo, de dificuldade, enfim, de ser dominado por outros povos. Algo muito peculiar nos dias de hoje. Talvez você não esteja sendo dominado por outros povos, mas talvez você esteja sendo dominado no mundo espiritual por outras coisas que exercem um poder sobre a sua vida. Então, é muito importante a gente olhar nessa palavra, aonde Ezequiel quer nos trazer e a gente poder implantar nas nossas vidas. Quantas pessoas estão vivendo literalmente aprisionados no mundo de hoje? Quer seja no pecado, quer seja na idolatria, quer seja na religiosidade. Eu nunca vi tanta religiosidade nos mundos atuais de hoje, quer seja no seu engano, quer seja na sua estupidez, quer seja nos seus sofismas, naquilo que você acredita. As pessoas estão presas e elas precisam ser libertas.
pela palavra, e a palavra de Deus é que liberta. Então, o pecado, tanto de Judá quanto de Israel, ele acabou manchando a reputação de Deus em meio a esses povos que na época viu que Jerusalém era um país, um continente, um reino de exemplo. Agora esse povo estava caindo na idolatria, caindo no pecado, então as pessoas ficavam ridicularizando Deus. Daí o propósito de Deus deixar que esse povo de Jerusalém fosse levado cativo pelos seus inimigos. Gente, isso é muito importante. Muitas pessoas estão manchando a imagem de Deus nos tempos atuais. É pessoa evangélica não sei do que, é o não sei o que gospel, é música gospel que não tem nada a ver com exaltação e nem com adoração a Deus. É pessoas que dizem que são evangélicos e fazem filmes pornográficos. É pessoas que dizem que são pregadores da palavra e ficam se metendo em política. Enfim, hoje as coisas estão assim, as pessoas dando mau exemplo, as pessoas dando mau testemunho, vivendo mau testemunho, trazendo mau testemunho. E isso tem manchado a reputação, porque as pessoas ficam nos olhando. As pessoas olham, elas veem, a igreja tal. Hoje a igreja está passando por uma situação difícil. Não a nossa, mas todas as igrejas com esse negócio do isolamento social. É um momento de reclusão, é um momento de isolamento, onde nós devemos buscar as coisas de Deus, para que depois, quando isso tudo passar, nós possamos florescer, como acabei de ler no versículo 12 de Ezequiel 47. Então, nós podemos ver aqui que toda uma restauração, quando ele teve a terceira visão de que Deus, o Senhor, ia voltar com a sua presença e resgatar o povo de Jerusalém, todo esse processo vinha trazer uma restauração espiritual. E esse processo, ele implica numa transformação, ou seja, uma evolução daquele momento que a pessoa caiu, de que o povo caiu, aonde caiu, para que possa germinar de novo e se levantar para vir cada vez mais forte. Nós cansamos de ver vários relatos no mundo aí de empresas que tiveram a falência ou à beira da falência, empresários que literalmente caíram, que passaram por crises, mas graças às suas forças, graças às suas transformações, puderam se levantar e seguirem grande, crescerem novamente. E isso serve para nós no nosso dia, serve para a nossa vida espiritual, serve para a igreja do nosso Senhor, para que ela possa voltar com mais força, ela possa ser transformada nesse período de pandemia ao qual nós estamos passando. Então, esse versículo que eu acabei de ler, 47 de Ezequiel, versículo 12, ali fala que árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Em muitas passagens na Bíblia, Deus fala de árvores, de pessoas que cresceram como árvores, que dessem seus frutos, que fosse com as copas altas, que pudesse ter sombra. Algumas passagens que Deus se refere a árvores, como o espinheiro, como a videira, como a figueira. Enfim, existem várias árvores, às vezes, que vêm personificar aquilo que Deus almeja para cada um de nós. Eu, você que está nos assistindo, a igreja de Nosso Senhor, uma comunidade, uma sociedade. Então, lá em Daniel, capítulo 4, do versículo 12 até o 21, Nabucodonosor começa a contar para Daniel o seu sonho. Ele teve um sonho.
E no versículo 12, ele começa a narrar dizendo que frutos que eram alimento para todos. E aí diz ali que os animais achavam abrigos em suas sombras, mas as aves viviam em seus galhos e todas as criaturas se alimentavam dessa árvore. Ele narra ali no versículo 12 de Daniel 4 que ele teve uma visão de uma árvore tão grandiosa, tão alta, que a copa dela alcançava os céus e que ela era vista por toda a terra. E aí ele vai descrevendo ali durante todos aqueles versículos, até o 21, quando definitivamente Daniel faz a releitura do significado e vem a sentença sobre a vida dele. E aí ele fala lá no versículo 22 em diante, olha, seria muito bom que isso acontecesse com seus inimigos, com seus adversários, do que acontecesse contigo. E aí ele fala aquela passagem que o anjo falou para ele, que era para cortar essa árvore e que era para deixar ela amarrada com bronze e que o orvalho iria banhar essa árvore cerrada, que ia ficar só o toco dela. Pois bem, o que significa isso? Daniel começa a falar, olha, você é essa árvore, você chegou a ser grandioso, o seu reino é grandioso. E como de fato a Babilônia na época era um reino muito rico, então as pessoas vinham de fora, os peregrinos, os estrangeiros, vinham morar no reino, vinham buscar alimento, vinham fazer os seus negócios, eles trocavam mercadorias, negociavam, então as pessoas vinham de fora, os estrangeiros eram recebidos pela Babilônia e ali eles faziam os seus negócios, então eles encontravam ali o seu sustento, encontravam artifícios para poder viver, a sombra ali de um reino bem abastado, um reino rico. É a mesma coisa que o brasileiro hoje, por exemplo, tem sonhado, tem buscado em, por exemplo, morar nos Estados Unidos. Ou na Europa hoje. Hoje, grande debandada dos brasileiros estão indo aí para Portugal, por exemplo. Então, as pessoas querem segurança, querem uma economia forte, estável, um país que não tenha incertezas políticas, financeiras, socioeconômicas. Então, nessa época não era diferente. As pessoas vinham através da Babilônia ali buscar riquezas, negócios, interesses. Então, Daniel está falando que essa árvore era o reino de Nabucodonosor. Então, nós vemos aqui o sentido figurado, que os seus galhos eram tão grandes que davam sombra para os pássaros, que os seus frutos alimentavam os animais, que as bestas feras, os animais ficavam na sua sombra. Então, isso significa uma tipificação de total tranquilidade, de segurança, de estabilidade. E Deus quer que nós sejamos essas árvores, que a nossa igreja seja uma árvore assim. Lá no Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O que é a sombra? Eu fico analisando essas passagens e começo a pensar. Você já parou para pensar num deserto? O deserto do Saara, por exemplo. De uma ponta a outra. Quantos 1000 quilômetros deve ter? Você imagina um outro deserto qualquer que você possa estar aí tentando passar? Quantos de nós passamos por desertos? Eu, particularmente, eu não quero aqui murmurar, mas a gente tem passado aí por uns desertos aí que não é fácil, principalmente no ramo dos negócios. Quanto tempo vai durar? Quanto tempo é a sua caminhada em meio ao deserto? Sol caustigante sobre a sua cabeça. Olha, no deserto, não é que nem aqui na praia, aqui, por exemplo, que você pega aí 38, 40 graus no ápice do verão e você tem um mar ali para se refrescar. No deserto, as temperaturas ultrapassam 50 graus de dia e à noite ele cai abaixo de zero. O clima é seco, é árido, quase não há vida, praticamente não há vida, a não ser pequenos arbustos. E aí eu te faço a seguinte pergunta. Suponhamos que você está passando por um deserto. Você chega num lugar e você encontra um oásis.
e esse oásis tem um lago de água parada. O que é mais importante para você em meio ao sol caustigante do deserto? Você vir correndo, se atirar no lago, se banhar, matar sua sede, se refrescar, ou ficar escorado debaixo de uma árvore, se protegendo na sombra? A água, realmente, ela mata a nossa sede. A água nos dá banho, nos traz vida. Mas para quem está num deserto, eu creio que a árvore, ela traz um refrigério enorme. Além do mais, se ela tiver frutos, ela alimenta, tem frutos que trazem água no seu interior. Enfim, a árvore, ela dá aonde já tem abundância de água. Então, não adianta você encontrar um lago de águas paradas, que às vezes, com a intensidade da seca, vai secar e vai virar um charco de lodo, um pântano. Mas nós vemos aqui no versículo 12, que árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Então, é melhor você estar em meio a uma árvore frutífera, mesmo que a sua caminhada seja difícil, estar debaixo de uma sombra, como nós vimos aqui, do que às vezes você está no meio do deserto e se satisfazer somente com aquela aguinha parada. Isso realmente pode ser um refrigério, mas um refrigério melhor é quando nós vemos aqui em Ezequiel, versículo 12 do capítulo 47, que suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a eles e seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Amém? Pois então, lá em Salmo 1, versículo 1, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Versículo 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Olhando nessa mensagem, nós podemos ver o seguinte: árvore que dá frutos. O que uma árvore ela produz? Árvores frutíferas. Primeiro ponto, uma árvore frutífera, ela tem uma beleza muito ímpar, que são as flores. Segundo, uma árvore que dá frutos, ela dá flores, e o segundo, dá frutos. E terceiro, folhas. No versículo 12 ali de Ezequiel, diz que essas folhas, elas servem como remédio que curam. Então nós podemos aqui falar sobre esses 3 itens muito importantes, que Deus quer nos remeter nessa palavra. Flores. O que são as flores da árvore? Flores é a imagem e a revelação de que a árvore que você vê, ela está saudável. Uma árvore que não está legal, ela não dá flor, não dá fruto. Então, o primeiro tópico importante de uma árvore saudável, ela dá flores. Muitos casos, essas flores, elas vão originar uma semente, que essa semente, os pássaros vão levar ela para outros lugares e vão germinar em outros locais, em outras regiões. Essas sementes vão gerar outras árvores. Deus quer que você seja uma árvore frondosa, que tenha flores, que produza sementes, que é a palavra de Deus, que é o evangelho que cura, que é o evangelho que liberta, é o evangelho que sara. As flores, elas enchem os nossos olhos. As flores, elas nos atraem. As flores das mais variadas cores,
elas embelezam aonde elas estão. As flores podem ser as nossas vistas. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 22, diz assim a palavra de Deus: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos estiverem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Entre outras palavras, Jesus está dizendo que os nossos olhos mostram aquilo que nós somos. Que tipo de árvore você tem mostrado? Que tipo de flores você tem atraído ou tem mostrado para o seu próximo, para aquele que precisa às vezes ouvir? Às vezes as pessoas, elas mostram algo ruim. Por exemplo, eu sempre costumo brincar com a minha esposa, que quando toco o meu telefone eu vejo ali o nome da pessoa. Aquela pessoa às vezes, ela tem uma imagem tão ruim para mim. A flor dela, o fruto dela não é bom. Então eu vejo ali aquela pessoa, olha gente, com sinceridade, eu não atendo. Não atendo. Porque é pessoa que vai te sugar, é pessoa ranzinza, pessoa de mau humor, pessoas que trazem frutos amargos, pessoa que trazem frutos ruins, trazem discórdia, dissensão. Olha, a terra está infestada de gente assim. E não é pecado a gente evitar esse tipo de coisa, porque nós devemos se afastar de toda aparência do mal. E a aparência do mal não é necessariamente aquilo que você olha. Não é a moça que passa de biquíni lá na frente que você cobiça. Nem sempre. Mas às vezes há pessoas que são a aparência do mal. Então, você, que tipo de flor, que tipo de árvore você é, de modo que a pessoa queira se aproximar de você e desfrutar de uma sombra, de uma palavra de consolo, de um bom fruto. As flores, elas são literalmente a evolução da espécie que vai chegar numa multiplicação. Você como árvore, que tipo de evolução você está tendo quando você ouve a palavra de Deus? A palavra de Deus são rios de águas cristalinas que nos alimentam dia após dia. Ali no Salmo 1, como acabei de ler, no versículo 3, as árvores que ficam à margem do rio, elas são grandes, são frondosas, porque elas estão sendo banhadas cada vez mais pelo rio. Todos os dias elas estão belas, frondosas, porque elas estão próximo do rio de água viva. Elas estão próximas dos mananciais. Em contrapartida, há árvores que às vezes estão distantes do rio e estão mais secas, as folhas mais murchas, porque na verdade é o vale, é onde passa a água que traz vida e vida em abundância. E Jesus é esse manancial de águas vivas. Ele fala lá para a mulher samaritana que se ela realmente soubesse que água que ele era, que água que ele traria para ela, ela com certeza beberia da água para sempre, porque eram fontes de águas vivas, que rios de águas vivas fluiriam dentro dela, porque o evangelho, a palavra da verdade, Jesus, que é essa vida, ele traz esse manancial de vida dia após dia, meu irmão. E aí eu te pergunto, você tem se alimentado desse manancial? Ou você prefere se alimentar de águas paradas, de charcos de lodo, de pântanos, de águas podres? Por isso que eu acabei dando exemplo ali, talvez o exemplo não foi muito eficaz para você, mas água parada já é um risco de se contaminar, de pegar um micróbio, um verme, mas águas que correm, elas dão vida, elas se mudam, elas estão sempre ali recorrentes, sempre se renovando. Águas que correm, elas purificam, elas nos limpam. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa palavra purificar, do grego, significa um ato
que está acontecendo. Purificar é um verbo transitivo direto, ele está em ação, ele está em evidência, está em movimento. É como se eu andasse, você andasse debaixo de uma cachoeira a vida toda. É como se a água estivesse sempre te lavando, te purificando, ou seja, é um processo de uma torneira aberta. Então você precisa, para estar se purificando, para estar se limpando de águas vivas, de águas que purificam, de águas que limpam, e não de águas paradas. Que tipo de frutos você tem dado? Essa semana eu estava comentando com um colega meu de trabalho aqui, uma situação que ocorreu, e aí eu cheguei para ele e disse, olha, eu estou orando já por uma situação, e a situação aconteceu, mas aconteceu duas oportunidades distintas. Enfim, é sobre a venda de um imóvel. Orando há um tempo para fazer uma venda de um imóvel meu, por exemplo. Aí agora apareceu um aluguel muito bom e uma venda muito boa. Ambos terão a resposta durante a semana ainda, não é hoje nem amanhã, mas durante a semana. E uma delas está tendo um conflito, porque a pessoa que quer, por exemplo, alugar, ela já quer a resposta para ontem. E o da venda é uma coisa mais pausada. Então você tem que tomar cuidado para que você não perca nenhuma nem outra. Ou seja, são duas oportunidades conflitantes. E eu estava falando para ele, para essa pessoa aí, meu colega de trabalho, estava dizendo: olha, a gente tem que orar, tem que discernir. Porque as duas não é a vontade de Deus. Uma delas é a vontade de Deus. A outra não. Então eu tenho que orar para discernir se é melhor alugar ou é melhor vender. É óbvio que se vender, você capitaliza, você paga isso, paga aquilo. Mas também se você alugar, com o tempo você capitaliza, mas você continua com o patrimônio, enfim. Estão me entendendo? É preciso discernir para você não fazer errado. Você tem que pedir provas. Deus, qual delas é a tua vontade? E aí essa pessoa ficou parando e disse assim, puxa vida, eu não tinha pensado nisso. Entre outras palavras, eu pude dar para ele um exemplo de coisas que a gente tem que tomar na nossa vida, decisões na nossa vida. Nós temos que ter esse discernimento, e isso não deixa de ser fontes de água viva que nos dão vida. E aí eu te faço a seguinte pergunta: você tem trazido palavra de consolo para alguém que está precisando dessa sede, dessa fome de palavra, dessa sede das coisas de Deus? Você, quando a pessoa chega para você com problemas, você procura trazer para ela a palavra de Deus e uma solução para os problemas dela, ou você já azeda de vez e traz um fruto azedo para essa pessoa? Lembre-se, quando eu não atendo o telefone do sujeito, do Beltrano, do Ciclano, é porque eles dão um mau exemplo e eu também não quero, às vezes, estragar o meu dia. Mas tem pessoas que são fonte de riqueza, não só para negócios, mas pessoas que dão prazer de você falar com elas. Jesus estava com fome e ele viu de longe uma árvore frondosa, bonita. Quando chegou próximo dela, ela não tinha fruto. E ele amaldiçoou a figueira. No outro dia, os discípulos ficaram apavorados, porque ela secou. Assim estão muitas pessoas que estão sobre a face da terra, que não vieram para edificar, que não vieram para abençoar, mas que vieram para infernizar, que vieram para amaldiçoar, para incomodar. Tá cheio de gente assim. Eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, que tipo de fruto você tem dado em meio às adversidades do seu próximo? Ali, como acabei de ler em Daniel capítulo 4, o reino de Nabucodonosor atraía vários pássaros para descansarem nos seus galhos e na sua copa. Você tem sido refrigério para alguém que precisa se acolher em meio a uma pandemia que nós estamos passando? Alguém que perdeu o seu emprego? Alguém que perdeu um ente querido? Você consegue chegar nessa pessoa e trazer regozijo? Trazer um refrigério? Que tipo de árvore que você é? Você é uma árvore que traz frutos?
Você é uma árvore que traz o fruto do Evangelho de Deus, que prega a palavra para o próximo, faz ele pensar, arrazoar e fazer como diz a palavra lá em Lucas, capítulo 3, de modo que esse Evangelho possa trazer a essa pessoa verdadeiros frutos de arrependimento. Você tem parado com a pessoa que não conhece Jesus e tem incitado ela a conhecer essa verdade que liberta, que traz uma vida em abundância, que traz riqueza, para que ela possa aprender mais, ser curado e trazer esse fruto do arrependimento. Você sabe que o fruto do arrependimento é que traz a salvação, que traz uma vida nova, uma vida abundante, quer seja espiritual, emocional, financeira, uma vida material, enfim, não riqueza. Mas Deus, às vezes, ele nos acalma e traz no nosso coração a certeza de que nós estamos vivendo uma vida com um propósito. E qual é o propósito maior de uma árvore? A não ser que ela seja grande, bonita, de receber as mais variadas pessoas de todos os lugares, porque ali diz que os pássaros, existem inúmeros, milhares de tipos de pássaros. E os pássaros vêm sobre as árvores. Eu fico olhando ali num sítiozinho que eu tenho, na Serra Catarinense, os pássaros mais variados que vêm para aqueles galhos, daquelas copas enormes ali das araucárias. É lindo. Eles têm segurança naquela altura, porque se tiver uma serpente ali, ela não está no terreno da serpente, ela não vai ser atingida por um bicho, um predador, mas estando na altura da árvore ali, ela se sente tranquila, ali ela constrói seu ninho. Você tem trazido pessoas para estar na sombra do Onipotente? Você tem apresentado a árvore da vida para as pessoas que estão necessitando, nesse mundo de dores, de incertezas e de aflições? Você tem estado com seus galhos frondosos e as folhas sempre vistosas, a ponto de curar? Porque aqui diz que as folhas serviam de chá, de remédio para curar. Você tem posto as mãos e tem curado as pessoas através da oração, através do evangelho. Essa riqueza que não acaba nunca. Cada vez que eu leio a palavra de Deus, eu vejo, Deus, como o Senhor é tremendo, como existe vida, como existe coisas infindáveis, riqueza sem fim. Pare e pense, meu irmão, minha irmã. Este é o momento para você refletir. Você anda com os galhos secos? Você anda com as folhas murchas? Você anda desanimado, sem fé, sem vontade de ler a palavra de Deus? Olha, eu vou dar um conselho para ti. Se achegue mais próximo do rio de água viva que é Jesus. Se achegue mais próximo do rio de água viva que traz vida, que é a palavra de Deus. Chegue mais perto do rio de água viva que nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Você não tem dado flores, consequentemente, se não dá flores, não dá sementes, não dá outras árvores, não dá outros frutos. A palavra de Deus diz que se ele não der bom fruto, a árvore não der bom fruto, ele vai cortar e lançar no fogo. E lá em Provérbios, tem uma passagem que diz, para tudo na face da terra há um propósito, até o ímpio para o dia do juízo. Então, meu amado, minha amada, se você está um pouquinho distante desses ribeiros de águas vivas, se achegue mais diante do Senhor. Não dê vazão para que você, como árvore frondosa, a igreja do Senhor, não venha murchar, não venha secar e não trazer frutos. Deus te ama e Deus quer você, em nome de Jesus, multiplicando e dando muitos frutos aí, quer seja com teu testemunho, quer seja com a palavra de Deus, quer seja com uma palavra de consolo, com uma oração, enfim, você pode fazer muito mais, porque Deus espera em ti. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Grande abraço e fiquem com Deus.
Sei que estás aqui neste lugar. Posso te sentir. Sonda-me. Com teu amor, enche-me. Com teu amor, inunda-me em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar e nada vai me separar do teu amor. Eu olho para ti e ao te contemplar, sua glória sobre mim transforma-me. Com teu amor, enche-me. Com teu amor, inunda-me em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar sua presença. É o meu lugar. Nada vai me separar. Em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar. Nada vai me separar do teu Quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar. Nada vai me separar do teu amor. Do teu amor.